Eu quero ter uma conversa com você hoje a respeito de confiança em Deus. Mas não apenas falar sobre a confiança de uma forma geral. Na verdade, o foco da minha conversa com você hoje é não perca a confiança. Pior do que alguém que nunca confiou em Deus é alguém que já confiou, viu resultados e se aparta desse lugar de confiança. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Uma advertência que todos precisamos. Nos próximos minutos, nós vamos conversar mais a respeito disso. Estou hoje em Laguna, Santa Catarina, passando para trazer uma palavra ao seu coração. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, nós temos um episódio da vida do rei de Judá chamado Asa. O texto diz assim, eu vou ler a partir do verso 1 até o 9. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real. Enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vai e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas Asa edificou Geba e Mispa. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com o rei de Judá e lhe disse, você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. E por isso, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros, mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. O verso 10 ainda afirma que Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. E a Bíblia diz que na mesma ocasião Asa oprimiu alguns do povo. Bom, o profeta Anani faz menção de um episódio que é uma guerra contra os etíopes e os líbios. Isso aconteceu muito tempo antes. E é importante que a gente destaque que aquilo que foi dito pelo profeta Anani aconteceu nos primeiros 10 anos do reinado de Asa, essa batalha. Lá, a palavra profética diz, você confiou no Senhor e ele te livrou. Porque agora, em vez de confiar no Senhor, você confiou em um homem. A perspectiva, a lente do Novo Testamento, para quando lemos esses episódios, é a de Romanos 15:4, tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. É a lente de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, que diz que essas coisas que aconteciam em Israel foram escritas para nossa advertência, para nós, de quem são chegados os fins dos tempos. Então nós temos aqui exemplos e lições práticas. E a primeira delas exige que eu e você possamos avaliar o histórico de Asa. Então, em 2 Crônicas 14, de 9 a 13, a Bíblia fala que um exército de 1 milhão de homens sai contra ele, formado basicamente pelos etíopes e também pelos líbios. Nesse momento, a Bíblia diz que Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. E o relato de 2 Crônicas 14 termina, eu vou ler até o final do 13, dizendo, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá e eles surgiram. Asa e o povo que estava com eles perseguiram até Gerar. E os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e do seu exército. E eles levaram dali muitos despojos. A ênfase é que naquela ocasião Asa confiou em Deus. Ele sabia que não podia lutar, ele sabia que não podia vencer aquela batalha, e o verso 11 destaca a sua confiança em Deus. E lá na frente, Deus vai enviar um profeta para dizer, porque você confiou em mim, eu intervi em seu favor. Agora, o que é que acontece entre o 10º ano do reinado de Asa, né? Porque a palavra de Deus nos mostra que foi exatamente quando isso aconteceu. Segundo Crônicas 14:1 fala,
Abias morreu, eles o sepultaram na cidade de Davi, Asa, seu filho, reinou em seu lugar, e nos dias dele a terra esteve em paz durante 10 anos. Então, no 11º ano, estoura a guerra contra os etíopes e Deus intervém. Agora, a próxima batalha vai acontecer no 36º ano, ou seja, 25 anos depois. Talvez foi justamente o fato de que durante 25 anos ele esteve em paz, ele não esteve problema, não houve necessidades de que voltasse a confiar no Senhor, mas o coração de Asa muda. E o que a gente percebe, depois de avaliar um histórico de confiança, é que justamente a confiança pode ser perdida. Segundo Crônicas 15:19 diz, não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Por quê? Ele exatamente se esqueceu da confiança anteriormente depositada em Deus. Nós não podemos afirmar com clareza, mas nós percebemos que não só a forma como ele decide pegar os tesouros da casa de Deus, em vez de buscar a Deus, ele pega os tesouros e vai comprar uma aliança, uma ajuda do rei da Síria, que seria alguém justamente com quem viria ter problemas e que Deus poderia ter dado vitória, mas que por causa daquela aliança, a palavra profética foi: você simplesmente abriu mão do que Deus poderia ter feito para te ajudar agora e nessa batalha que você no futuro ainda terá contra o rei da Síria. Nós percebemos que esse homem simplesmente escolhe um caminho natural. Ele ter um problema, fazer de tudo para resolver aquela situação, não seria o ponto a ser criticado aqui. Como governante, é óbvio que ele tinha que dar solução, mas ele já havia descoberto antes que poderia ter solução sobrenatural, alinhado com o plano e o propósito de Deus. E agora, em vez de confiar em Deus, ele confia num homem com o qual já houve batalhas, que a aliança era frágil, e ele simplesmente vai dando indícios de que o coração se distanciou de Deus quando maltrata o profeta, o homem que Deus mandou, quando coloca na prisão. A Bíblia diz que ele também maltratou alguns do povo. E posteriormente, segundo Crônicas 16, nos versos 12 e 13, a Bíblia diz, no 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Obviamente, a Bíblia não está dizendo que é errado buscar a ajuda dos médicos. Nós precisamos entender que as próprias descobertas dos medicamentos, aquilo que conseguimos, por exemplo, na própria natureza, nas folhas das árvores, tudo isso é parte de um plano e de um propósito de Deus. Há sabedoria em fazer uso disso. O problema é confiar nos médicos a ponto de descartar Deus. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, exorta aos ricos desse mundo que não coloquem a sua esperança, a sua confiança na incerteza das riquezas. O problema não é o crente ter dinheiro, o problema é quando ele faz disso o seu Deus, é quando ele confia no seu recurso, é quando ele olha para Deus dizendo, eu não preciso mais de você porque eu me garanto, eu me resolvo. Agora, o homem que antes não se garantia, não se resolvia, dependia de Deus, agora muda completamente. O que é que lhe faltou? Talvez foi a falta de problemas, de desenvolver a musculatura da fé. Em algum momento, no meio de toda aquela bonança, o coração dele se apartou de Deus. E o que você precisamos entender é que Asa não morreu porque foi castigado por Deus, vou colocar aspas aqui. Ele apenas desperdiçou as intervenções divinas que ele poderia ter desfrutado se escolhesse confiar no Senhor. Aliás, o que eu e você precisamos entender é que a própria Escritura diz que a quem muito for dado, muito será cobrado. Quem já viu intervenções de Deus será cobrado por não viver em plena dependência dele. E olhando para a Escritura, nós percebemos que, por um lado, a advertência de que a confiança pode ser perdida. Por outro lado, a confiança deve ser preservada. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. É lógico que o texto fala da confiança básica, fundamental e de salvação, mas nós não podemos limitar a confiança somente a isso. O texto diz, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Continue perseverando. Como Asa, você já pode ter feito a vontade de Deus, confiando nele, vendo ele agir, mas precisa perseverar na fé e na confiança, na dependência do Senhor. Paulo mencionou gente em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 19, que veio a naufragar na fé. Em contrapartida, ele fala de si mesmo, em 2 Timóteo 4,7, guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então,
Então a mesma fé que pode ser perdida, pode haver naufrágio, ela pode também ser guardada. E eu e você precisamos de uma escolha. A escolha, né, é permanecer no lugar de confiança e dependência de Deus. O apóstolo Paulo, quando diz trabalhou mais do que todos os apóstolos, ele para e diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, o tempo todo eu e você precisamos reconhecer que eu e você não fazemos, não conquistamos absolutamente nada apenas na força do braço. Aliás, foi isso que Deus, por meio de Moisés, advertiu aquela geração de Israel. Quando vocês entrarem na terra prometida, não diga, o meu braço me proporcionou essas coisas, mas se lembrem do Senhor, que é quem lhes deu o poder de adquirir riquezas. Então, que o meu e o seu coração permaneça dependente dele, confiante nele, buscando sempre a intervenção que só ele pode oferecer. Não estou dizendo que nós não podemos usar recursos naturais. Estou dizendo que eles não deveriam ser substitutos para que a gente abandone a confiança em Deus. Porque muitos de nós, quando não tínhamos nada que nos apegar, corremos buscar ao Senhor, vimos a sua mão intervir. E você que tem um histórico de intervenção, que você possa, à semelhança de Jeremias, dizer, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Porque o Deus que agiu no passado, agirá de novo no presente, agirá outras vezes no futuro, se permanecermos confiantes, né, e dependentes dele. E repito o que eu falei no início, pior do que nunca ter confiado em Deus é alguém que depois de ter feito isso, provado os resultados, de alguma forma acaba abandonando a confiança. Então que eu e você possamos nos lembrar da advertência de Hebreus 3:12, que diz, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Que Deus nos ajude a guardar o nosso coração, a confiança nele, não só para que ele intervenha, mas para que a nossa relação não se deteriore.